invasão demoníaca. O nível de demônios que vai estar atuando no tempo que nós estamos vivendo de engano é muito pior. Existem até algumas classes de demônios que estão até presos, que não estão soltos. Posso fazer uma pergunta sobre isso? Total. Quando teve a queda e 1/3 dos anjos caíram, esses anjos ficaram pela terra, foram para o inferno, ou o número de anjos caídos de demônios é o mesmo desde que eles caíram atuando aqui? É o mesmo. Então não vai ter um aumento nos últimos tempos de demônios. Não, mas tem alguns demônios... A ação deles que vai mudar. Não, alguns anjos, por exemplo, como aqueles de Gênesis capítulo 6, que fala dos nefilims. Sim. Esses anjos que tiveram condições de copular, de ter relacionamentos com mulheres, eles estão em cadeias eternas. Estão presos. Onde? No Tártaro. Também chamado de abismo. Sim. Outros anjos, no livro de Apocalipse, fala que vai ser aberto do abismo e vai sair demônios. Quem vai abrir? Deus. Por que ele vai permitir uma coisa dessa? Porque está na hora do juízo. Agora, a evolução, essas mudanças de ondas, na verdade, tudo segue um plano, uma estratégia tanto de Deus quanto do inimigo. Porque Deus dá, né, a liberdade para que Satanás haja, ele é o senhor desse mundo. Jesus disse assim, aí vem aí o príncipe desse mundo e eu não tenho parte com ele. Falando do diabo. O diabo, na tentação de Cristo, ele falou, olha, eu te dou todos os reinos desse mundo, se você me adorar, se você se prostrar e adorar. Jesus não falou, não, esse reino é teu. 3 tentações, né? 3. A primeira da carne, a segunda da alma e a terceira do espírito. A da carne é, ó, você tá com fome? Come. Segue tudo que a tua carne deseja. Aí vale para qualquer área da carne. Da alma, ele levou ele lá pro pináculo do templo e falou, ó, se joga daqui. Você não é Deus? Você não é Deus? Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem para que te sustenham. E ele começa, se você é o filho de Deus, ele está questionando para que Jesus duvidasse da filiação dele. Então mexeu com a alma. Vamos ver se você tem coragem. Né? Eu me lembro quando eu era pequeno, eu era assim, se alguém falava duvido. Pronto. Eu ia duvido que você cospe aqui da janela. Eu lembro que eu era menino, tinha uns 10 anos. Tinha no prédio que eu morava um menino riquinho, né? E ele era muito chato. E ele vinha, comprava os presentes, os brinquedos. O dono da bola, né? E aí vinha e falava, eu tenho, você não tem. Tá ligado, né? Todo mundo tem um amigo assim, né? Eu tenho, você não tem. Mas era nesse nível. Um dia eu tava lá no prédio, eu tava assim, na beira de uma grade, olhando lá embaixo. Devia ter uns 15 metros lá para baixo, tava no mezanino, né? E ele chegou com... Eu sou velhinho, né? Teve 63 anos. Ele tava com um carrinho de controle remoto. Então chegou mostrando e tal, deu uma andada, aí chegou, entregou na minha mão e falou assim, eu duvido que você joga lá embaixo. Eu... Mas não pensou nem 2 vezes. Nem 2 vezes. A babá do menino falou, você tá louco? Toma fortuna. Eu falei, duvidou. Então, o diabo tava fazendo isso com Jesus. Eu duvido que você vai. Joga. E a terceira? E a terceira... É do Espírito? Ele abriu os olhos espirituais de Jesus e mostrou os reinos desse mundo. Ele deve ter mostrado a força do Império Romano. Claro. Os exércitos e tal. Ele falou, olha, você está caminhando para a morte. Se você me adorar, você não vai morrer. Eu vou te dar, você vai ser o príncipe deles. Você só vai ter que estar debaixo de mim. Então, essa é a verdade. O mundo espiritual, ele caminha porque... Desde o Gênesis, o plano de Deus para a humanidade é que o homem tivesse intimidade com Deus. Que ele tivesse um relacionamento com Deus maravilhoso, onde ele seria suprido, onde ele deveria encher a terra, onde ele deveria progredir, fazer com que todas as coisas funcionassem debaixo da liderança de Deus. O diabo veio e falou, olha, Deus falou que o dia que você comer daquela árvore, daquela fruta, você vai morrer, vai nada. Você vai ser igual a ele. Você vai ser como Deus. Ele tá... Nessa época, o ser humano era inocente, imortal, mas era imortal. Ele comia da árvore da vida. Então, essa discussão eu já tive em outro podcast aqui com um historiador que estuda a Bíblia também, né, a parte histórica, e
E esse trecho, a gente estava em dúvida se essa árvore da vida, o Adão e Eva tinham que se alimentar constantemente para continuar vivo, ou comer uma vez, você fica. Você vive Não, para sempre. eles podiam comer frequentemente. Então, quando eles Na saem verdade, a morte, ela é resultado do pecado. Então, naturalmente, ele não morreria. Então, mas ele saindo do paraíso, ele deixa de comer Ele foi se alimentar. proibido de comer. Aí ele morreu. Mas quando ele estava lá, não foi assim. Eu Comeu uma vez, não. Isso Porque não senão dá ele pra sairia- ter certeza Porque absoluta. senão ele sairia e continuaria imortal, né? Eu acho que era uma exatamente. coisa que ele tinha que se alimentar. Eu nunca Eu tinha tava pensado pensando nisso. sobre isso, Nunca tinha pensado. Verdade. Se fosse uma vez só, vai embora. E a árvore da vida também como uma metáfora para Deus, né? Ele tinha que se alimentar de Deus. A árvore da vida, na constantemente. verdade, apresenta Cristo. É, né? É Jesus. É. Tanto é que no Apocalipse, o homem vai ter de novo o acesso à árvore da vida. É mesmo? É. É dito isso? Tá no livro de Tá, Apocalipse. então vamos chegar lá. Então, por que eu estava falando isso? Porque no momento que o homem peca, isso está na eternidade. Sim. O plano de redenção já era eterno, porque Deus é onisciente. Antes do homem cair, ele já tinha o plano de redenção. Já tinha no plano Jesus vindo e redimindo E não é o plano B, tá? É o plano A. plano A. É o plano A. Não existe plano B. Não, para Deus não. Pra Deus não, né? Aquele cara que tem. A gente, né, Helena? A gente tem plano A, plano B, plano C. Plano D, E plano às vezes F. vai lá no plano Z. Chega lá Exato. 3 horas da manhã e tal. E nem o Z às vezes nem Não, resolve. às vezes você vai embora pra casa sem planos. Exato. No plano de Deus, ele já sabia de tudo. Então, mas veja, no momento que o homem cai e que ele é expulso do jardim, Deus coloca dois querubins com espadas flamejantes para impedir o caminho para a árvore da vida. Posso voltar também num diálogo que tem de Deus quando ele se esconde atrás da moita Perfeitamente. e ele fala assim: Adão, onde está? ele sabe onde tá. Sabe? Deus sabe. Mas Adão se escondeu. Exato. Aí ele fala: estou nu. Aí ele fala: quem te disse que você tá nu? Porque antes ele não tinha esse conhecimento de estar E nu. por que não? Por quê? Porque ele estava envolto da glória de Deus. Mas ele não tinha esse conhecimento ou não se importava com. Não, veja bem, a glória de Deus. Primeiro que a nudez é normal. Uma criança de 2 anos. sim. Meu netinho. Ele não via pecado Não nisso. via pecado existia nisso. E não tinha maldade. pecado. É. E não tinha pecado. Deus fez o homem nu. Ô, meu netinho vai tomar banho, tem 6 A anos. cobra também, né, Helene? Deve ter apontado e falado, olha lá! Total. Aí ele ficou com vergonha e se escondeu atrás da árvore. Exato. Ele não tinha esse negócio. Exatamente. Ele falou a cobrinha lá e tal. Aí No momento em que ele peca, ele... ele descobre a nudez dele. Mas essa descoberta da nudez também tem um sentido metafórico de descobrir A miséria do origem, pecado. a miséria do pecado, a maldade. Exato, tudo exato. mais. A nudez é só uma metáfora para Sim, isso. sim. Mas aí quando Deus o chama, Adão, onde você está? Uma pergunta retórica, Claro. ele sabia onde está. Ele tá em todo lugar, Deus. Ele né? falou: eu me escondi porque eu ouvi a tua voz e eu tive medo. O medo era uma sensação que Não ele existia tinha, ainda. Não existia. Então, naquele momento, o homem já tinha morrido espiritualmente. Porque Deus falou: no dia em que pecares, o que comeres, você vai morrer. Ele não morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente. Entendi. Lembra que eu falei que tudo começa no mundo do espírito? Ele morreu espiritualmente depois Tanto que ele estava fisicamente. vivo. Agora, a árvore da vida, se ele tivesse acesso, ia impedir dele morrer. Fisicamente. Por isso que ele é mandado embora do Por isso paraíso. que ele é mandado embora e é impedido. Mas logo no capítulo 3, versículo 15, Deus já fala, ele chama a serpente e fala: olha, porque você fez isso, você vai ser um animal que vai se arrastar para o resto da vida. E eu vou te dizer uma coisa: a mulher que você tentou e que caiu, na verdade, o pecado foi de Adão, porque Deus deu a ordem para Adão, não foi para Eva. É. A Bíblia diz que foi por um homem que entrou o pecado no mundo, então não foi a Eva. A Eva foi enganada, mas o pecado foi de Adão, que foi para quem Deus falou: não coma. E aí, naquele momento, Deus fala: olha, o descendente da mulher vai pisar a tua cabeça, vai esmagar a tua cabeça. Mas o teu descendente vai morder o calcanhar. Quer que eu leia o texto? Não, eu sei, mas o descendente de Adão seria quem? O descendente da mulher Ah, tá. é Jesus. Mas ela vai pisar na cabeça. O descendente da mulher
que é Jesus. Ah, o descendente da cobra vai morder. Não, da mulher. Não, o descendente da cobra vai morder o calcanhar. Que é a morte, que é a É a cruz. crucificação. É a cruz. Tá. Agora, como é que uma cobra mata? Mordeu meu calcanhar. Ou seja, Então, o que ele está profetizando? O Messias vai ser morto. Mas a morte dele, porque o que acontece? É a mesma metáfora, né? A cobra te picou, você foi picado, você pisa a cabeça dela. exato. Não é isso? É. E aí ela morre, mas antes de morrer ela te matou. Né? Eu vi o Richard, aquele Rasmussen, que vem aqui, eu adoro os programas dele. Outro dia eu vi ele falando assim, olha, uma loucura que eu fiz na vida que eu não faria nunca mais é enfrentar a mamba negra. Aí eu perguntaram para ele, mas por que não? Ele falou que se você for mordido, você morreu. Você não vai ter tempo de chegar em 20, 30 minutos, até 2 horas você tá morto, né? Foi lá na casa dele e o Lenny tomou uma mordida. Tomei uma picada de uma... Picada ou mordida? Acho que é mordida. É mordida. Mordida de uma cobra lá. Eu não sei qual não sei qual era a cobra, mas ficou a marca, né? Ficou. Meu braço ficou lá na casa do Richard. Então, naquele momento, Deus já avisou para o ser humano. Vai ter revanche. E a vitória é minha.